Correção da avaliação bimestral de física, terceiro ano, certo? Então vamos lá. Primeira questão, questão do Enem, diz o seguinte: em manuais de instruções de aparelhos elétricos de alta potência, uma das principais recomendações é o seguinte: não utilize em hipótese alguma pinos T, benjamins ou similares para a ligação de outros aparelhos na mesma tomada de força. Isso pode ocasionar um aquecimento prejudicial até a queima das instalações. Esse aquecimento prejudicial na fiação da rede junto à tomada deve-se ao aumento excessivo da. Aí tem a seguinte alternativa para marcar. Temos aqui o item A, corrente elétrica. B, tensão elétrica. C, resistência elétrica. D, tensão e da corrente elétrica. E o item E, corrente e da resistência. Tá certo? Então, o aparelho que é ligado na tomada, que é chamado T, é isso? Então vai acontecer o seguinte: vai acontecer um acúmulo de energia no T, não é isso? Então vai ocorrer um excesso de corrente elétrica, pessoal, tá certo? Por isso que os aparelhos ocorrem o risco de queimar. Vai ter um aumento excessivo de corrente elétrica. Então na primeira questão seria o item A, tá certo? Quem marcou o item A acertou a questão. Então essa era a primeira questão. A segunda questão diz o seguinte: uma partícula de carga elétrica igual a 8 Coulomb, né, que é o Q, que é a carga, tá certo? Então primeira coisa que eu aconselho a vocês a fazer, tira os dados. Então vai ser o seguinte: a carga vai ser 8 Coulomb, é deixada em uma região de campo elétrico igual a 10 Newton por Coulomb. Então vai ser o que? O campo elétrico. 10 Newton por Coulomb. Calcule o modo da força elétrica produzida sobre essa carga. Ele quer saber a força, tá certo? Então a formulazinha que a gente vai utilizar para resolver, para encontrar a força elétrica vai ser o seguinte: campo elétrico é igual a força sobre a carga elétrica. Essa aqui é a formulazinha. Então eu vou só substituir, que vai ser o seguinte, ó. Substituindo o valor do campo elétrico vai ser 10. O valor da força elétrica, nós estamos procurando, repete o F. Quanto é o valor da carga elétrica? 8, tá certo? Como a gente está procurando o valor da força elétrica, então aqui é só fazer a regra de 3 simples ou cruz credo, né? Isso então vai ficar, ó, força é igual a 10 vezes 8, 80 newton, certo? Então isso aqui era a resposta. Força seria 80 newton, que seria o item E. Quem marcou o item E acertou a questão. Então resolvimos a primeira e a segunda. Vamos para a terceira. Questões bem fáceis, não é isso, pessoal? Então vamos lá, terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: uma esfera carregada eletricamente com uma carga de 5 nanocoulomb. Esse nano, pessoal, esse Nzinho aqui é da tabelinha lá, que significa que é 10 elevado a menos 9. Então a carga, tirando aqui os dados, ó, a carga vai ser 5 vezes 10 a menos 9. É colocada em presença de um campo elétrico de intensidade, o campo elétrico 5 Newton por Coulomb. Determinar a distância entre as cargas e o campo elétrico, né? A constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9. E ele quer saber a distância, que é o D, certo? Então a formulazinha para encontrar o campo elétrico, não é isso? A formulazinha geral vai ser campo elétrico é igual a constante K vezes a carga sobre a distância ao quadrado. Pronto, isso aqui é a formulazinha. Então eu vou só substituir, pessoal. Quanto é o valor do E? O E vai ser 5. A constante K, 9 vezes 10 elevado a 9. Quanto é a carga? 5 vezes 10 a menos 9. Sobre a distância que nós estamos procurando, que é a distância ao quadrado.
Então vai ficar o seguinte. Repete o 5. Multiplica 9 vezes 5. 9 vezes 5 é 45. Sobre a potência de base 10. 10 elevado a 9 com 10 elevado a menos 9. Vai se anular. Você anula a potência de base 10. 10 elevado a 9 positivo com 10 elevado a 9 negativo se anula. Então, ó, repete o 5. 9 vezes 5, 45. E repete a distância ao quadrado que nós estamos procurando. Quando chegar aqui, pessoal, é só fazer o cruz credo, né? Regra de 3. Vai ficar, ó, distância ao quadrado é igual a 45 dividido por 5. Então, a distância ao quadrado é igual a 45 dividido por 5 é igual a 9, não é isso? Então, para encontrar, ó, tirar a raiz, sempre que a distância vier ao quadrado, vai como raiz. Então, a distância vai ser igual a raiz de 9, que vai ser igual a quanto? A distância vai ser igual a 3 metros, que seria o item A. Quem marcou o item A acertou a questão, tá certo? Essa é a terceira. Vamos para a quarta questão. Quarta questão diz o seguinte. Quarta questão. Questão do Enem diz o seguinte. O campo elétrico é uma grandeza física vetorial usada para definir a força elétrica que uma carga é capaz de produzir em outras cargas elétricas, de prova e de modo unitário em função de suas instâncias. As linhas de forças do campo elétrico são abertas, emergem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Assinale a alternativa que corretamente conceitua o campo elétrico, tá certo? Então, se você souber já da fórmulazinha, já dá para conceituar, pessoal, né? O item verdadeiro de campo elétrico, né? Isso, qual é a formulazinha do campo elétrico? Campo elétrico, a gente acabou de apresentar as formulazinhas, não é isso? Ó? Campo elétrico é igual a força sobre a carga, né? Que é a primeira formulazinha. Então vamos lá o item A. Ó. O campo elétrico é uma grandeza vetorial definido como a razão entre a força elétrica e a carga elétrica. Muito bem, ó, definiu, ó, força sobre a carga. Então seria o item A. Ó. Quem marcou o item A acertou a questão, tá certo? Da quarta questão era o item A. O B, ó, as linhas de força do campo elétrico convergem para as cargas positivas e divergem das cargas negativas. Falso, né? Isso que é ao contrário, né? Item C, ó. O campo elétrico é uma grandeza escalar. Falso, porque aqui é a vetorial, né? Isso então tá errado. O D, ó. A intensidade do campo elétrico no interior de qualquer superfície condutora fechada depende geometricamente da superfície. Falso, né? E o item E, o sentido do campo elétrico independe do sinal da carga que gerada no campo, também é falso. Então a quarta questão é o item A. Vamos para a quinta questão. Pronto, quinta questão, questãozinha da UES, né, 2018.2, e o seguinte, ó. A corrente elétrica em um fio de cobre é constituída pelo deslocamento de elétrons, B, prótons, C, íons negativos de cobre, D, íons positivos de cobre e o item E, átomo de cobre. Não é isso? Então, ó, para que haja, pessoal, corrente elétrica, é necessário o quê? O movimento de elétrons. Então, seria o item A, tá certo? Não esqueça disso. Para que haja corrente elétrica em um circuito elétrico, é necessário o movimento de elétrons, tá certo? Então, essa aí era a quinta questão. Quem marcou o item A acertou a questão. Vamos aqui para a sexta questão. A sexta questão, a questão também do Enem, diz o seguinte, ó. A corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de... Isso aqui, pessoal, de acordo com quem assistiu a revisão para avaliação, pessoal, acertou essa questão tranquilamente, porque isso aqui foi exposto na revisão, tá certo? Então, diz o seguinte, ó. A corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de
Elétrons livres no sentido convencional, falso, que é no sentido real, tá certo? Então, ó, falso. O B, cargas positivas no sentido convencional, falso também, porque é em relação ao elétrons, então tá falso. Item C, elétrons livres no sentido oposto ao convencional. Pronto, esse aqui é o item verdadeiro, tá certo? São os elétrons livres no sentido oposto ao convencional, que seria o real. Por isso que é o verdadeiro, o item C. A D, ó, cargas positivas. Não, isso aqui a gente não falou de cargas lá, sempre falava de elétrons. Então tá eliminado, então é falso. O D é falso. E o E, íons positivo e negativo, fluindo na estrutura cristalina do metal. Falso também, tá certo? Então, a corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de quê? Elétrons livres no sentido oposto ao convencional, que seria o real, tá certo, pessoal? Então, a sexta questão era o item C. Sétima questão, a questãozinha da uva, né? Isso 2019.1. E o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente a unidade utilizada para determinar a corrente elétrica de acordo com o Sistema Internacional de Unidade, que é o SI, não é isso? Então isso aqui, pessoal, nessa questão era só para identificar a unidade de medida, não é isso? Da o quê? Da corrente elétrica, bem fácil, pessoal. Então, ó, qual era a unidade de medida da corrente elétrica? Seria amperes, ó. O item E, tá certo? Amperes. Então, ó, a sétima questão, qual é a unidade de medida da corrente elétrica? Seria o A, que é a intensidade de corrente, ó, que é o amperes, tá certo? Quem marcou o item E acertou a questão. Vamos para a oitava e última questão. Ó. Oitava e última seria o seguinte: determinar o valor da potência dissipada, né, que se espalha, né, em um circuito elétrico em que a diferença de potencial é 20 e a resistência do circuito é 10. Então, o que é que eu aconselho, pessoal? Você tira os dados, depois substituir na fórmula, tá certo? Que fica bem mais fácil. Então, ó, determinar o valor da potência dissipada em um circuito elétrico em que a diferença de potencial é 20. Então, o valor do U, que é a diferença de potencial, é 20. A resistência é 10 ohms. Tá faltando o que, professor? Tá faltando a potência. Ele tá pedindo a potência. Então, qual é a formulazinha que a gente vai utilizar? Vai ser o seguinte, ó, potência é igual a U ao quadrado, que é a diferença de potencial ao quadrado sobre a resistência. Então, eu vou só substituir pelos dados, pessoal. Quanto é o valor do P? Eu tenho? Não, então repete, ó. Quanto é o valor da diferença de potencial, né? Que é a DDP é o 20, ó, ao quadrado, que é da fórmula, sobre a resistência, que é 10. Então, ó, 20 ao quadrado. 20 ao quadrado, pessoal, não esqueça, é 20, certo? Vezes 20. Então, 20 vezes 20 é igual a 400. É isso? 400. Então, ó, 400 dividido por 10, corta um zero em cima com 10, com zero embaixo. 40 dividido por 1 dá 40 watts, né? Que é a unidade de medida. Então, o item verdadeiro da oitava questão seria o item D, certo? A potência seria 40 watts. Então, obrigado a todos. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Até a próxima, tá certo, pessoal?